Programa Pauta Cultural, o seu programa de toda semana, sempre trazendo a arte, artistas, para contar um pouco do que eles estão produzindo. Hoje o programa cultural tem a graça de receber a professora Sara Jane. É lá e cá. Hoje, como eu disse, ali na cabeça do programa, é um dia muito feliz para o programa Pauta Cultural ter você aqui, Sara Jane. Eu é que me alegro de estar aqui, né? Faz tanto tempo que a gente não bate um papo e bater um papo num programa que abre esse espaço para os artistas é uma alegria grande, né? A gente sabe o quanto isso é importante, Max. Muito, muito, muito. Eu, quando aceitei o desafio, era só para mexer com arte mesmo, viu? É onde a gente consegue ter um pouco mais de abrangência, conhece os amigos. E nós viemos aqui para trazer um pouco da sua história. Vamos começar com o Festival Mato Grossense, o único festival que a gente conhece da história que perdurou uma década. É verdade, Max. Mas nós estávamos vivendo um período de muito entusiasmo, né? Nós estávamos vivendo um período de sonhos e esperança. E acho que aquilo deu uma energia tão grande, né, que nos fez acreditar. E quando a gente acredita em um sonho, você realmente arregaça as mangas e você não consegue nem enxergar os obstáculos imensos que estão à nossa volta. A gente simplesmente segue com aquela garra, com aquele brilho nos olhos, né? E tinha uma equipe muito, muito bacana, que era a mamãe, né? A mamãe estava viva. Para quem não sabe, Edith Pereira Barbosa. Professora Edith, era uma mulher de muita sabedoria, também de muito conhecimento, né? Uma pessoa que amava também a arte. E o Venâncio, né? Que embora a praia dele seja as artes marciais, né? Ele tenha sido presidente da primeira federação de karatê de Mato Grosso, depois também agora presidente de uma federação, vice-presidente de uma confederação, a área dele é artes marciais, mas ele sempre se envolveu muito com a arte, com a cultura, e foi um grande apoio que eu tive naquela época, porque todo evento lida com a questão administrativa, financeira, e aí precisa de pessoas que tenham habilidade para lidar com isso, né? Exatamente. Porque tinha os reveses, né? Nossa, os valores nunca batiam com a conta e você tinha que ir atrás de patrocínio, apoio extra, né? Os primeiros anos a gente não teve acesso à lei estadual, depois que nós começamos a ter acesso. Então, foi assim uma experiência de vida grande. E, assim, hoje nós olhamos, né? E graças a Deus pela mamãe ter aquele cuidado sistemático de arquivar fotografias, registros de jornal, tudo de uma forma bem catalogada, né? Catalogada. Então, hoje nós conseguimos contar bem a história. E também porque, na época, nós fomos elaborando os jornais, né? E o jornal A Tribuna, um grande jornal da região, muito parceiro. Se hoje a gente consegue contar as histórias, é porque nós tivemos esse espaço gigante, assim, isso desde a época da Lena, que eu me lembro, a primeira escola de balé em Rondonópolis. É a primeira escola? Academia Lena Dança Moderna foi a primeira escola de balé e de ginástica também, de ginástica. Na época tinha só para mulheres. O Venâncio foi o primeiro professor de ginástica mista em Rondonópolis. Ele dava aula de ginástica, gente. Quebrou o bastião. Que maravilha. Então foi isso. E você começa a produzir bem jovenzinha, né, Sara? Como a mamãe trabalhava com teatro nas escolas, né, quanto educadora, ela sempre usou a ferramenta da arte para ensinar, para educar. Então, diversas peças teatrais que a mamãe deixou escrita, ela deixou peças que falavam do meio ambiente, história, geografia, né, enfim. E eu vivi nesse meio, eu cresci assistindo ela a dar curso para professores, a ensinar professores a trabalharem com teatro. Eu cresci assistindo ela produzir teatro com os alunos da escola e depois comecei a participar também.
Então, tudo isso veio muito cedo. Mas, além disso, eu me casei aos 17 anos com o Venâncio, que já tinha decidido morar em Rondonópolis, né? Já era cidadão rondonópolitano. Não tem como falar do marido, gente. Claro. Não tem como, porque a gente tem uma história junto e a nossa empresa é uma empresa que lida com arte. Um esposo parceiro, que é a coisa mais difícil que nós temos hoje. Isso tem que Parceiro, ser louvado, Sara. Parceiro. Tem que ser falado mesmo, porque eu me recordo assim, está muito vivo na minha memória, a seriedade pela qual o Venâncio sempre tratou tudo que ele fez. Sim. Nem só no esporte, como na arte. E a gente, Rondonópolis deve muito a ele, sabe, Sara? Eu sou um fã número 1 do Venâncio, porque a gente conhece perto, sou lá da cozinha de vocês, e a gente sabe disso. E vocês, quando partem para fazer uma realização de uma produção, vocês levam o melhor que tem de conhecimento, sim, de técnica, de sujeito, né? E a sociedade, não tem como a sociedade não se deliciar com os eventos feitos pela Líder de Arte. Quantos anos a Academia de Líder de Arte tem de vigência? Nossa, Marcos, me ajuda aí. Nós inauguramos em 1983. Já são o quê? 37, 38 anos? Já beirando os 40. Muita estrada, né? Uma Muita senhora estrada. Já, né? Venâncio, quando veio para cá, ele veio como engenheiro civil. Ele veio realizar obras aqui em Mato Grosso a convite de um amigo dele. Ele não veio como esportista, não? Não. Ele tinha se formado na faculdade... engenheiro civil, formado na Faculdade de Santa Úrsula. E ele já estava trabalhando em empresas grandes lá no Rio de Janeiro. E um colega dele veio para Rondonópolis, veio para a região, pegou uma obra grande e convidou o Venâncio. Então, a princípio, ele ia passar 3 anos só aqui. E voltava para o Rio de Janeiro. Não, a mosquinha... Não tinha como, né? Aí como ele era karateca, faixa preta já, e aí ele queria dar aula, né? Então ele ficou sabendo que tinha a Academia da Lena, foi até a Lena, começou a ministrar as aulas de karatê e de ginástica mista também e tal. E aí ele abriu uma academia primeiro em Jaciara. Então a Líder não começou em Rondonópolis. Não, começou em Jaciara. E ele acabou gostando muito de Jaciara, porque Jaciara tem a tal da Cachoeira da Fumaça, gente. Essa Cachoeira da Fumaça, ela tomou o lugar da praia de Copacabana do Venâncio. Olha aí. É verdade, está fechada, infelizmente, mas dizem que vai abrir esse ano. Então, aí ele foi ficando eu vou refazer o negócio aqui, né? A questão da mosquinha. Bebeu da água de Rondonópolis. Bebeu da água do Rio Vermelho e ficou por aqui. Exato. Aí ele foi ficando, enfim. Nós casamos em 86, né? E eu tinha 17 anos na época, ele 33. E a gente... Boa idade para mulher casar, hein? Eu acho que para mim realmente tinha que ser um parceiro realmente com uma idade... Para poder compreender a fúria da arte. Então, vamos colocar dessa forma. Mas, enfim... E aí se juntou, né? Porque antes, até porque o nome, né, Líder, ele parece um nome tão forte para a área artística e cultural, parece muito agressivo, né? Mas isso tem a ver com a origem da empresa. Porque a empresa não começou com balé, com jazz, com teatro, a empresa começou com artes marciais. Então a Academia Líder era uma academia de karatê. Sendo uma academia de karatê, com certeza não seria um nome muito delicado, né? Não seria um nome muito suave. Aí, quando a gente começou a envolver o teatro, a dança, os espetáculos de dança, aí o nome Academia Líder, eu falei, Venâncio, vamos dar um jeitinho nesse nome aqui, né? Porque... Já era tarde, né? E aí nós acrescentamos de Artes, né? Para não mudar totalmente o nome da empresa e também para não ficar, para tentar atender, vamos dizer, tanto a clientela das artes marciais, quanto a clientela artística nossa. E de lá para cá foram muitos espetáculos, muitos eventos, fóruns de cultura, seminário, cursos, mostras, eventos municipais, eventos estaduais, enfim. Uma história, são muitos anos. Você tem ideia de quantos sujeitos foram formados pela Líder de Artes? Olha, isso tem registrado, viu? Mas eu, de cabeça, eu não lembro. Porque todo ano tem informação. Então,
O que acontece? Essa lei Aldir Blanc, né, através do projeto Mestres da Cultura, ajudou a dar uma organizada, pelo menos no histórico da dança, no que envolvia a minha área, né? Certo. Então, assim, isso hoje você consegue ter acesso no Facebook, né, que tem Mestres da Cultura, Sara Jane e tal. Então, lá você tem muita informação, inclusive até mesmo do Encontro da Dança, porque a gente aproveitou para deixar registrado. Então, nós deixamos registrado, por exemplo, todas as escolas que participaram do Encontro da Dança, todas as academias e grupos que participaram, todos os bailarinos e companhias convidados que estiveram presentes, jurados, né, quantidade de público, com matérias de jornal. Então, tem muita informação lá. O que eu estou em débito, né, e pretendo ver se eu consigo organizar isso, é um histórico que conte sobre a mamãe, o trabalho que ela desenvolveu em Rondonópolis, né? Edite a história. E também o do Venâncio, que eu não posso deixar passar, porque... A vossa mãe foi quem implantou a primeira guarda-mirim em Rondonópolis? Não ela apenas, foi ela e a diretora da escola Adolfo, gente, se eu não estiver enganada, né? Tinha uma diretora também e foi junto com ela, não vou me recordar o nome agora, mas eu acredito que quando a gente for organizar o material histórico da mamãe, essas informações vão surgir. Não foi sozinha, mas ela estava junto com a cabeça, com aqueles que trouxeram esse projeto para cá. E foi muito bom esse projeto. Ela encampou a ideia, né? Na formação de homens, o projeto Guarda-Mirim ajuda muito. Eu passei lá, sabe? Eu passei lá. Olha, questão da disciplina, a questão da hombridade, a questão do civismo, a questão do companheirismo, a questão da coletividade, você aprende tudo. Eu acho que projetos como esse jamais devem sumir dessa vida humana, né? Porque esse tempo todo vocês mexeram com adolescentes, formação de adolescente, né? E isso é uma coisa muito séria. Quando a gente fala em educação, é muito sério. E o histórico dessa família, da sua família, é glorioso em educação. Edith, eu acho que ela está mais viva hoje do que quando estava na Terra. Não tem como, todo mundo não conhece. Não tem como. Ela permeou. Assim, eu nomeei no Facebook a mãe da cultura e não abro mão porque não é um menosprezo a tantas outras professoras e professores que nós tivemos na nossa cidade. Mas assim, eu sei dizer porque ela pegava no cabo da enxada. No fazer cultural. No fazer cultural. E ela amava a educação, ela amava as crianças, ela amava os adolescentes, inclusive aqueles que davam mais trabalho. Então, esses então ficavam debaixo da asa dela. Ela ia na casa, ela ia conversar com a família, ela gastava tempo com eles iam na casa dela e passavam assim, levava cachorrinho machucado para curar, levava bichinhos, sabe? Então, assim, eu vi a mamãe, eu acho que essa influência, né, desde a Guarda-Mirim, do trabalho que ela realizou nas escolas e tudo mais, eu acho que isso foi um dos motivadores. E eu acho que foi uma das coisas que me motivou na época, quando eu escrevi o projeto Arte Suave, Caminho da Sabedoria, para a federação. Sim. Eu acho que a gente misturou muita coisa, e dentre as coisas que nós misturamos assim para agregar, né, que os meninos não tivessem acesso só às artes marciais, a arte da defesa e tudo mais, quanto o esporte educador, né? Não com a intenção daquele olímpico ou mesmo de alta performance, né? Mas quanto educação. Mas permeou muito tudo que eu havia visto em toda a minha vida a mamãe realizar dentro das escolas. Então, nós tivemos o privilégio de, naquele período, ter um recurso que nos propiciasse, por exemplo, ter uma equipe que contasse com assistente social, psicóloga, pedagoga, palestrantes. Foi muito trabalho, viu? Às vezes a gente vê o evento, trabalho, mas as figuras que estão figurando por trás, trabalhando duramente, né, Sara? Equipes maravilhosas. Sem uma equipe não tem nada, né, Sara? Não tem. E você é boa para escolher a dedo das pessoas para trabalhar, eu gosto disso. Sara Jane, para nós fecharmos a história do Festival Mato Grossense, eu acho que foram quantas edições?
Olha, foram 10 edições em Rondonópolis e nós fizemos a 11ª em Cuiabá para terminar mesmo, entendeu? Então foram 12 anos. Foi. Não, 11. 11 anos, 11. né? 11. Só para lembrar o telespectador que cada edição dessa é uma vez por ano, porque é um festival caro, é um festival que sempre traz expoentes da arte do cenário nacional para dentro. Esse último teve mais de 9 figuras de fora, né? A gente sempre se preocupou muito de trazer assim grandes nomes da dança por 2 motivos. Sim. Primeiro, para que Mato Grosso tivesse uma vitrine fora. E segundo, para que os bailarinos e os artistas do estado tivessem acesso às melhores referências, né? Porque não é fácil você apresentar um trabalho para ser avaliado, você tem que ter coragem para fazer isso. E é muito importante que o júri seja um júri responsável e competente para que quando você receba o feedback desses jurados, você receba aquilo como algo que vai agregar à sua vida e ao seu trabalho profissional. Então, isso para a gente sempre foi muito importante. Nível de excelência em tudo. Isso é que a gente sintetiza seu trabalho. Nível de excelência. 2 filhas? 2 filhas e um neto. E um neto. Todas 2 dançarinas. Não, Yasmine dançou muito, fez teatro, mas aí ela se apaixonou pelo CrossFit, entendeu? Foi para outra área, né? Mas ela casou-se com Ibrahim Zaya, que também gosta muito de esporte, tanto é que olha aí, meu genro tá com 3 boxes, né? De CrossFit, de endurance, e agora com aquelas quadras de beach tênis. Então, o Ibrahim é apaixonado por esporte. Nossa, como eu vejo ele competindo, ele é um bom jogador, gente, meu genro. Filho do nosso amigo Mohamed Zaya, Mara. Uma família querida também. Que gosta muito de arte. Gosta de arte e na área também da educação. Na área da educação. Né? Eles são precursores da faculdade em Rondonópolis. Né? Não posso sair do programa sem dizer que o Max, uma vez, ele falou que ele seria um divisor de águas junto ao Conselho Municipal de Cultura. E eu preciso deixar registrado aqui que não houve, até hoje, alguém que assumisse essa posição e esse cargo com a seriedade, com a dedicação e com o amor com o qual ele assumiu. E foi uma honra fazer parte e estar junto com você nesses momentos, e são momentos para a gente lembrar eternamente enquanto Deus nos permitir aqui. Então, eu gostaria de dizer isso, que também foi uma honra para mim estar ao seu lado nessa história cultural aqui de Rondonópolis, de Mato Grosso. E não posso deixar de dizer, Max, que eu agradeço muito a Deus e reconheço Deus presente na minha vida, na vida da minha família, na sua vida, porque o dom vem de Deus, né? Nós estamos aqui porque nós temos um Pai Criador e que nos ama de forma maravilhosa, né? Nós somos muito agradecidos a esse amor. Eu sou moreno, ela mais clara que eu, mas nós somos filhos da mesma mãe, culturalmente. Sim. Eu só aceitei o desafio de militar na cultura porque, se ela se incentivou, ela pegou um cabo de vassoura e fez eu correr atrás das coisas. Uhum. Eu me lembro, e eu vou tentar sintetizar, porque eu já contei essa história em vários vídeos, em vários eventos que eu pude. Ela chegou aí para mim assim e disse: você quer militar na área da cultura? Eu falei: quero. Você quer minha ajuda? Eu falei: quero. Apareceu na minha casa amanhã 8 horas. 15 para as 8 eu estava lá. Uma garrafa de café e 2 livros assim. Falei: então, você pega aqueles livros ali e vai ler. A hora que você terminar de ler o livro, o primeiro você me chama. Falei: tá bom, vou pegar o livro. Não, você vai sentar e ler agora o livro. 400 páginas. Né? Sério? Karl Marx. Foi assim que ela me introduziu no mundo cultural. Falou: olha, vai atrás de conhecimento, vai buscar o que você não sabe, vai buscar no ministério. Me deu todos os caminhos. Então, assim, um dia que ela escreveu o Sendas da Cultura, uma crítica à cultura de Rondonópolis, ela falou: todo o caminho, estou te dando todo o caminho nessa crítica aqui, ó. Você aprende a fazer suas críticas, não faça crítica ácida, faça uma crítica e mostre a solução. Eu aprendi com ela.
Então, culturalmente, é minha mãe, e falo isso com muito orgulho. A mamãe, ela sabia mesclar, Quantos né? filhos ela fez dessa forma? Ah, com certeza. Os 5, 6 professores do Jardim Atlântico falam a mesma coisa. Esse é o métodozinho que ela tinha. Vai ler, você se informa. O livro que ela me apresentou não foi esse, não. O livro que ela me apresentou foi a Bíblia Sagrada mesmo. Nossa, mãe de todos os livros, segundo o Rui Barbosa, né? A mãe de todos os livros. Mas graças a Deus a mamãe ela nos deixou esse legado de amor, né? A gente fala. A gente procurar fazer o melhor aqui, sempre. Sempre o melhor. Sempre. Melhor. E onde você estiver, Edith, você tem o nosso respeito, você tem o nosso louvor, você tem a nossa admiração. Você está aqui entre nós. Sara Jane, agora eu vou fazer uma pergunta provocativa para você. Ok. O incentivo cultural faz falta na produção? O governo tem que desdobrar esse olhar? Como é que é? Você que militou tanto tempo, você que tirou dinheiro do bolso, que a gente sabe que você produziu mais com dinheiro próprio do que com dinheiro federal ou dinheiro estadual. Mesmo par com esses recursos, minguado, mas é importante para a cultura. Max, eu vou responder. Sim. Eu gostaria, sinceramente, de não depender de 1 centavo do governo público. Isso era o que eu gostaria. Esse era o meu sonho de consumo. Porque eu vejo muitos profissionais viverem do seu trabalho e acho que isso é digno. Sim. Eu vejo um pedreiro ganhar o dinheiro dele, do trabalho dele, do suor dele. Eu vejo uma costureira ganhar o dinheiro do trabalho dela. Me incomoda. Eu vou ser sincera. Eu dependi muito mesmo de recursos e muitas coisas que eu fiz eu só consegui fazer porque veio o recurso do governo, veio de uma empresa patrocinadora, sim, apoiador, né? Então, assim, confesso, realizei porque eu recebi em muitas vezes esse tipo de ajuda, mas não é o que eu gostaria. Porque eu gostaria de ser independente, eu gostaria que o meu trabalho gerasse total o recurso necessário para fazer as minhas produções. Então, eu gostaria de ter os recursos arrecadados da bilheteria. Da bilheteria. Sabe? Isso me deixaria uma sensação mais confortável. Então, eu não me sinto confortável pedindo patrocínio, não me sinto confortável dependendo de recursos do Estado. Né? Então, foi uma resposta bem categorizada. Porque esse dinheiro é uma dificuldade você trabalhar com ele. Prestação de conta, então... Nossa. Eu tomei 3 projetos por emprestar CNPJ. 3 processos nas costas. Nossa. Sem a prestação de conta dos nossos amigos, e eu acabei respondendo processualmente. Mas não é só isso também não, Sara. E eu vou só fazer um adendo na sua fala. Que se nós tivéssemos uma educação com tudo que você elencou, com a arte, com o teatro, com a dança, com o esporte, tudo incluso, nós formaríamos sujeitos sensíveis para a bilheteria. Não tem, hoje, se nós ganharmos um teatro aqui, o que vai virar? Mais um elefante branco. Nós não trabalhamos sujeito, não trabalhamos educação. Então, esse era um dos pontos que o Encontro da Dança trabalhava, diferente de todos os outros festivais no Brasil. Diferente. Por quê? Porque nós não trabalhávamos só com os grupos, academias, de escolas, entendeu? De empresas. Nós, com o trabalho do concurso interescolar, nós levávamos a dança até as escolas municipais, estaduais, envolvíamos a rede escolar, a base, né? A família, todo o amor, a alegria de estar participando. Então, assim, é uma questão de educação. Por exemplo, eu não acredito, por exemplo, no tipo de educação que o SESC promove, oferecendo os espetáculos gratuitamente. Porque eu acho que você oferecer gratuitamente, você não prepara a plateia. Não. Você prepara a plateia quando a plateia entende que aquele trabalho tem um valor. Tem um valor. E que é correto você pagar para assistir e para ter acesso àquele espetáculo. Porque, de repente, você produz e as pessoas ficam na expectativa, mas espera aí, não é de graça? Eu só vou se for de graça. Quando é que vai pagar um teatro? Exatamente. E quando é que os artistas vão receber, né? Eu vi há um tempo atrás um ator comentando, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele é das antigas. Não. É outro. E ele dizia assim, que antigamente, quando não tinha acesso a tantos recursos, a qualidade das produções teatrais eram muito boas.
porque os atores tinham que se empenhar muito para atraírem uma plateia, né? Uma qualidade. Né? E aí ele falava o seguinte: agora o dinheiro está tão fácil você, em termos, mas está tão fácil você ter acesso a recursos do Estado que a pessoa vai ali, presta conta, tira as notas, tal. Se o trabalho foi bom, se não foi bom, o dinheiro entrou, o dinheiro pagou a conta. Então, essa é uma observação também importante que a gente tem que pensar, sabe por quê? Nisso, né? Porque você pode até ter conseguido dinheiro ali bacana para pagar suas despesas. Só que você, com aquele trabalho, né, mais ou menos, você contribuiu para a formação de plateia? Porque também o público vai assistir com uma expectativa e quando senta e assiste um trabalho que ficou muito aquém, bom, ele vai preferir assistir Netflix. Né? Vai ficar em casa, tem tantos filmes bons, para que você vai assistir um teatro se aquilo realmente não te contagiou? Então, são vários pontos, eu acredito, sabe, Max, né? que tem que se ajustar. Tem uma outra coisinha também que eu acho importante. Eu vejo que o elaborar projetos tem ficado cada vez mais complicado, pelo menos eu vejo assim. São poucas as pessoas que têm curso e gabarito para pegar aquele formulário e preencher e cuidar daquela prestação de contas, porque é uma loucura, entendeu? Então, assim, tem que ter gente especializada para fazer, para entender aquilo, ou seja, vai ficando cada vez mais difícil a quantidade de documentos que se pede, a burocracia que se pede. Eu entendo que é a preocupação de que não aconteçam, talvez, desvios, isso ou aquilo, mas eu também não acredito que você deixar a coisa mais complicada resolve o problema também. Né? Eu vou falar aqui o que um artista falou um dia. Max, você mandou lá no meu e-mail que tinha um edital. Parece, a gente pega para ler, o leigo pega para ler, parece que é um cipoal de burocracia, né? É a mesma coisa que você está entrando naquele cipoal sem entender nada para onde vai isso, para onde vai, se não for, como você bem supracitou, uma pessoa técnica, não consegue fazer. A prestação de conta, ela sai numa quitola e a gente, ao invés de ser um benefício, ele acaba sendo um malefício para o artista. Né? Teve uma coisa que eu achei muito interessante quando a gente trabalhou com a Petrobras, que eu achei muito interessante mesmo. Eu levei 3 meses para escrever aquele projeto. Foi difícil, eu não tinha expectativa nem que ele fosse passar, mas foram 3 meses assim, de muito trabalho. O projeto do Venâncio, né? Qual que é o nome daquele projeto? Arte Suave, Caminho da Sabedoria, um projeto pela Federação de Jiu-Jitsu Esportivo de Mato Grosso. Foi reaprovado? Foi. Ele teve a duração de 2 anos, depois teve mais 1 ano, depois não foi, e logo depois foi aquele babado todo que aconteceu também, né, com a Petrobras. Mas, de qualquer forma, a equipe da Petrobras, ela trabalha de uma forma diferente. Do Ministério da Cultura? Não sei do Ministério da Cultura, porque eu nunca consegui ter acesso aos recursos da Lei Rouanet. Pela dificuldade de como... Com essa produção toda, você nunca captou nada da Lei Rouanet? Olha, eu vou falar uma coisa para você aqui. Essa lei realmente precisava de reformulação. Por quê? É voz corrente, Sara. Todo mundo fala a mesma Precisava. coisa. Agora, para mim ainda não mudou o suficiente, Max. Porque, para mim, a principal figura que tem que ser retirada desse processo é o captador. Tira o captador, por favor. Jane, diz que nós estamos refinizados de 2 únicas fontes, uma do eixo Rio-São Paulo e outra de Fortaleza, só ali que capta. O que eu acho é que é o seguinte, se é uma renúncia fiscal, né? O dinheiro foi para o governo, ok. O dinheiro está lá. Quem tem que colocar na conta do artista é o governo. Não é o patrocinador, a empresa, não é. Porque esses lobbies aí acabam com a gente. Ele acaba sendo o capitão do mato do recurso. Não dá. Então, assim, nós até fizemos uma vez um projeto para o Encontro da Dança. Na época era 300 mil, gente. Não sei o que seria hoje isso, foi né? Aprovado para ele Não, foi aprovado. O Venâncio passou 1 ano atrás das empresas aqui de Mato Grosso para ter, sabe, uma ajuda. Não teve uma empresa no estado de Mato Grosso que falasse: nós vamos ajudar o festival Encontro da Dança. Por quê? Porque você depende do tal do lobista, daquela pessoa. Aí, não vou contar, lógico que eu não posso fazer, mas assim, uma pessoa indicou alguém de Brasília para nos ajudar. Ele queria 400 para poder... Só que a gente ia ter que pagar para essa pessoa, né? Era melhor deixar essa verbazinha lá. Então, assim, o que acontece? Se tem, na Rouanet, se tem a equipe que faz a avaliação do projeto, e se essa equipe, né, uma boa equipe técnica,
entendeu que o projeto é bom, averiguou, enfim, chegou à conclusão que o projeto é bom, ok, não tem que ter mais intermediário aqui. É governo depositar na conta do artista e o artista realizar o trabalho e divulgar a logomarca do governo e pronto, sabe? Então, assim, para mim, ainda tem espaço aí nessa Lei Rouanet para reforma. Né? O lobby está dentro da lei. Nos Estados Unidos, o lobby está lá tranquilo. Aqui também no Brasil. Eu acho que eu sublinho, serro fileira junto com você para extirpar isso. Porque, Sara, nós temos uma boa produção hoje, uma leva de produção. Daqui 10 anos ela não existe mais. E tem uma outra coisa, por exemplo, vamos falar de bancos aqui no estado de Mato Grosso, né? Por que a verba destinada ao esporte e à cultura, né, dos bancos que transitam aqui dentro do território mato-grossense não são aplicados no território mato-grossense? Então, isso não acontece, isso é outra coisa que deveria ser, né? Porque vai tudo para São Paulo, Rio de Janeiro, tal. Então, nós ficamos refém. Mas, como eu disse para você, Max, para mim, o ideal seria não depender desses recursos. Mas, para isso, né? Bilheteria. Agora, como você disse, o teatro seria um elefante branco? Eu vou dizer para você, eu não... E deixo claro, jamais pegaria uma secretaria de cultura, tá? Porque eu não iria querer ficar refém de prefeito nenhum. Não, também não. E o prefeito não ia ficar comigo muito tempo na secretaria, com certeza. Ele não sabe trabalhar dentro das normativas. Então, não é para mim. Mas, assim, eu colocaria... Eu indiquei seu nome 4 vezes para 4 gestores. Quem você indica para a Secretaria de Cultura? Sara Jane. Não. Sara Jane. Eu não tenho perfil para isso. A indicação minha foi para o Olívio. Ele falou, pelo amor de Deus, não me indica. Não. Eu não tenho perfil para isso, para assumir um cargo desse, Max. Não tenho. A gente tem que reconhecer, né? O que nós temos, assim... perfil, e que não tenho perfil para ser secretária de cultura, nem de município, nem de estado. A delegacia da dança eu entreguei. Fiquei aí alguns anos e falei, Gisela, obrigada. Você sabe o que eu acho louvável? E assim, a gente tem que entender que novos expoentes culturais têm que surgir, como a nossa geração formou. Nós chegamos na cultura, era um mero departamento de cultura atrelado ao esporte. Nenhuma resistência quanto a ser atrelado com o esporte, do ponto de vista da relação com o esporte, mas do ponto de vista da relação com a cultura, era um degresso. E nós chegamos, era um departamento que não tinha autonomia para comprar um papel higiênico. E nós saímos de lá e deixamos uma secretaria de 9 milhões hoje. O orçamento da secretaria é de 9 milhões. Então, eu acho assim, que a nossa missão foi cumprida com êxito. Então, né? Então, a nossa sim. Mas o que falta em Rondonópolis, né? Embora tenha esse recurso todo para a cultura. Estava na minha boca, mas ela já está né? Esse dinheiro está na cultura. Esse dinheiro está na cultura. Falta o quê? Falta clareza da distribuição do recurso. Então, assim, clareza em que sentido, tá? Formulários, editais organizados, né? Com um recurso ali definido, o valor é esse aqui, tal. Igual o pessoal viu acontecer no período da Lei Rouanet. Simples assim. Isso. Só que tinha que ter uma estrutura dessa a nível municipal, como tem em várias outras cidades no Brasil e no estado de Mato Grosso. Haja vista Primavera do Leste. Sim, nossa, é um exemplo. Primavera do Leste é um exemplo. Então, assim, por que não Rondonópolis, né? Então, é nesse sentido, Max, que eu fiz a crítica da outra vez. Quando eu fiz, eu falei, olha... Eu tenho tristeza de falar isso, mas eu não vejo Rondonópolis culturalmente melhor do que há muitos anos atrás. Já foi melhor? Entende? Já foi melhor. Então, assim... A gestão, vamos lembrar aqui, a vossa mãe, a Janete, tantas outras pessoas que... Até a Casarim fez um bom trabalho aqui, né? Que ficou na memória. Então, assim, trabalhos que realmente foram destaques no Estado. Destaque no Estado, né? Projetou Rondonópolis no Estado de Mato Grosso e projetou Rondonópolis a nível nacional. Exato. Então, são coisas que a gente já, há muito tempo, a gente não vê acontecer. Mas é aquilo que você disse, que as novas gerações aí arregassem as mangas, né? Comecem a lutar, comecem a brigar, tem referências. Cultura, né? Estuda a nossa cultura. Voltando ao elefante branco. Certo.
você pode fazer tudo. Aqui. O elefante branco, gente, qualquer empresa é fadada ao fracasso se não tiver uma boa gestão. Então, um teatro ele teria que ter uma boa gestão administrativa, gente com competência e capacidade, gente com visão, gente com curso, com formação. Todos esses dois quesitos, né? Competência e capacidade. É isso. Por quê? Qualquer empresa que você abrir, se você gerenciar mal, ela é fadada ao fracasso. Então, um teatro não pode ser dirigido por qualquer pessoa. Não é? É o artista vai lá, vai fazer... Não vai, porque é diferente você ter uma formação para você ser um produtor cultural e o preparo para a pessoa ser um administrador financeiro de um espaço igual ao teatro. Porque ele tem que ter visão empresarial, Max. E por que tem que ter... o que eu costumo falar que falta muito para os artistas, e falo porque falta por mim. Falta para mim também. Eu penei muito e ainda estou estudando. Eu acho que falta você ter cursos que te ensinem a lidar com dinheiro. A verdade é essa. O artista, ele tem muito preparo para ele se expressar quanto artista, mas muitas vezes a maioria não tem uma formação para saber lidar com esse dinheiro. Então isso falta nessa administração. Pronto, o que eu posso falar? Ela está coberta de razão e a gente coberta de razão porque a gente pena justamente nesse quesito. Mas e as novas produções? Me conta aí. Então, vai ter uma mostra de dança interna essa semana agora, sexta e sábado, nas dependências da Academia Líder de Artes. Porque nós temos uma sala imensa lá que antes servia ao CrossFit e agora não serve mais ao CrossFit. E aí nós conseguimos ter o nosso próprio anfiteatro para 180 pessoas. É muito boa. Quantas pessoas? 180 pessoas. Nossa. Um palco de 12 metros por 10, né? Um palco bacana. Aliás, um palco assim, o espaço cênico, né? Porque o palco a gente vai construir mesmo no próximo ano. E a gente colocou o nome de Anfiteatro Edith Pereira Barbosa, tinha que ser, né? Como é que eu tenho um anfiteatro dentro da minha empresa e não coloco o nome da minha mãe? Mas é isso. Você está convidado a ir assistir, viu? Claro. Mandar programação para você. Mas tem outro projeto também, né? Tem um projeto religioso, além do Não. De Blanc já terminou, já, né? Já terminou. Embora a gente continue alimentando o Facebook, né? Certo. Porque vai passando o ano, tem as novas produções, mostra tudo, já que tem aquele aparato lá, eu falei, bom, então vamos continuar alimentando. Então, o que nós temos é uma produção teatral para outubro, provavelmente, Chapeuzinho Vermelho de Maria Clara Machado. Nossa. Então, nós estamos preparando... Não, mas eu fiz alguns ajustes ali. Né? É uma peça infantil, mas eu acho que a Maria Clara Machado, nessa peça especialmente, eu acredito que em alguns momentos ali ela tornou essa história infantil um pouco para adulto. Então eu tive que fazer algumas adaptações. Né? Eu já tinha preparado outros trabalhos de Maria Clara. Eu já tinha trabalhado Pluft Fantasminha, a Bruxinha que era boa. Né? A mamãe trabalhou o Boi e o Burro, a Caminho de Belém. E aí eu entrei no Chapeuzinho Vermelho e tal, falei, deixa eu dar uma olhada. Isso, tem foto deles aí. E aí eu dei uma olhadinha no texto, aí eu tive que fazer alguns ajustes, né? Para que não tivesse aí uma conotação que não seria desejável. Mas, enfim, está preparado para outubro, né? Mas ainda não tem data. E o espetáculo de final de ano, que é Além do Arco-Íris, a gente vai reapresentar. Certo. Até porque é uma produção muito cara, né, Max? Então a gente não consegue ficar a cada ano com uma produção nova. Não, é complicado, eu sei disso. O Frozen. Nossa, faz tempo. O Frozen congelou. Mas foi uma grande produção. Já foi, está lá atrás. Andou bastante, né? Andou bastante. O Frozen andou bastante, tanto em Rondonópolis, né? Chegou aí para Cuiabá também. Isso. Mas é aquilo, por exemplo, eu nunca consegui levar os espetáculos da Líder para dentro das escolas estaduais ou mesmo realizar um evento que trouxesse as crianças, que desse acesso às crianças do município. Recurso. Todas as propostas que eu fiz não foram apreciadas e aí a gente não tem como realmente bancar, né? Não tem como. Porque nas escolas particulares as crianças pagavam o ingresso. Então, pagavam mais barato, mas pagavam.
E aí, com esse recurso, a gente pagava o transporte, o som, a iluminação. Uma coisa pagava a outra. Exatamente. Nem era um recurso que viesse exatamente para os artistas, mas era para a estrutura toda, né? Porque Frozen tinha uma estrutura imensa. Tinha aqueles, né, os efeitos especiais e tudo. E aquilo tem um custo. Então, assim, para cobrar nas escolas municipais e estaduais, eu acho que ia ficar pesado para as crianças, então aí é melhor não levar. Porque se a minoria só vai ter acesso, é melhor você nem levar, né? Esse legado de informação, ele está nas redes sociais, está no Facebook? Os da dança, do teatro, relacionado à Academia Líder de Artes e à Associação de Profissionais da Dança, nós conseguimos organizar dentro do Facebook, que é o Facebook, por exemplo, o site parece que saiu do ar, não tenho certeza, eu tenho que verificar isso. Mas o Facebook está tranquilo, então as pessoas têm acesso a... Líder de arte mesmo? Não. Sara Jane, uma referência na história da dança de Mato Grosso, porque esse foi o nome do projeto, né, que teve o apoio da Lei Aldir Blanc. Aí dentro desse Facebook, para estudantes, pessoal da faculdade e artistas em geral que gostariam de fazer uma pesquisa sobre a história da dança, né, não digo que lá tem tudo, mas tem uma boa fatia do que aconteceu em Rondonópolis desde 1977. Nossa, bem ali atrás. Né? Bem ali atrás. O telefone da Líder, para quem quer aprender a dançar, para quem quer aprender a atuar em teatro, eu quero que você deixe esses telefones aí para a galera ligar lá e... Olha, eu vou deixar só o fixo, Max, só porque fixo, o telefone, eu com memória para número, vou te falar, hein? Mas vamos lá, o telefone fixo da Líder é 3422 1555. E esse é o número, assim, lá do início da academia. 3422 1555. Ligando nesse telefone aí, você vai ter todas as informações, sempre até com uma secretária muito atenciosa para te repassar as informações. Sara Jane, professora, empresária, produtora, o que eu deixei de perguntar para você? É claro que nossa conversa aqui ela vai em 3 dias, mas eu quero que você dê uma pensada aí se tem alguma coisa, outra informação para você nos trazer. Então, Max, a não ser o projeto do Jardim de Deus, né? Tem um projeto bem bacana lá no Alfredo de Castro. Aí. Isso. Esse projeto Jardim de Deus, ele tem a coordenação do pastor Michael e da pastora Pamela. Perfeito. Lá eles fornecem café da manhã, almoço e o lanche da tarde durante a semana para as crianças, para quem chegar lá, né, gratuito. E aí eles procuram também levar voluntários, pessoas para dar aula de reforço. Eu dou aula de balé toda sexta-feira lá. Eu comecei por conta do projeto da Lei Aldir Blanc, que eu tinha que dar, a gente se responsabilizou por 6 meses de bolsa de estudos. Olha. Aí nós completamos agora em agosto 1 ano e eu vou continuar. Foi além do projeto. Foi além do projeto, acaba indo. Mas assim, estou amando dessas aulinhas lá na sexta-feira e é uma coisa que eu gosto muito. Algumas crianças de lá agora já estão começando a fazer aula também na Líder, né? Então a gente está conseguindo trazer algumas crianças. Uma pergunta de observação. Eclode muitos talentos? Que é uma peneira, né? Vamos lá. A dança é muito abrangente, né? A dança não é só o balé clássico. Então, assim, ou seja, o balé clássico é muito exigente com relação a biotipo físico. Disciplina. Não é nem a disciplina. Não. Tem a disciplina, mas eu acredito que todas as danças ou lutas, enfim, exigem a disciplina. A disciplina é uma coisa boa na nossa vida. Por exemplo, a gente tem que ter disciplina com a nossa saúde, com a nossa atividade física, com o nosso sono, com a nossa qualidade de vida. A disciplina é uma coisa que envolve tudo, mas eu digo assim, a aptidão, às vezes a menina não tem aptidão exatamente para ser uma grande dançarina, mas ela pode ser uma grande professora. Olha. Ela pode ser uma coreógrafa fantástica. Falar com quem sabe, né? Ela pode ser uma grande empresária. E ela pode, enfim, ser uma excelente diretora, produtora, fotógrafa. E por aí vai. Muitas áreas, né? Sim. Então, às vezes, ali naquele meio vão sair aderecistas, vão sair figurinistas, ou vão sair, talvez, diretores de escolas, ou quem sabe,
né? A futura prefeita de Rondonópolis. Exatamente. E essa abrangência no olhar é só advindo da experiência. Né? Quantos anos você milita de corpo e alma? Vamos fazer um quiz? O que é isso exatamente? Se eu falo, você responde. Só. Olha, hein, Max? Família. Família. Como que eu poderia dizer isso? Família, tudo para mim, exatamente. É o meu ponto de apoio, né? A minha base, família. Filhos. Riquezas, heranças do Senhor. É um amor muito grande, né, que a gente tem. A arte. A arte, ela está a meu serviço, e não eu a serviço dela. Sara Jane por Sara Jane. Como assim? Sara Jane por Sara Jane. Qual é a pergunta exatamente? Eu não entendi. Sara Jane por Sara Jane. Como é que você se define? Nossa, como é que eu me defino? Essa multiplicidade que o tempo construiu. Eu sou filha do rei. Pronto. É assim que eu termino essa pauta cultural de hoje. Sara, eu quero que você agradeça tudo que você puder agradecer. Pode falar de tudo. Esse é um programa sem patrocínio, onde o artista tem total liberdade para falar o que pensa, os seus apoiadores. Pode ficar à vontade. A gente já está caminhando para o final. Na história da Líder e na minha história, certo, foram muitos apoiadores, muitos. Então, assim, eu vou destacar o Jornal A Tribuna, porque é através do Jornal A Tribuna que a gente hoje consegue contar a história. Mas eu gostaria de agradecer inúmeros empresários, né? Uhum. Então, eu não gostaria de esquecer de ninguém. Então, assim, mas eu tenho... agradecimento geral, né? Eu tenho o registro deles na história, né? O registro, o nome dessas empresas, desses empresários ficou na história. Um agradecimento muito grande a todos os alunos que se dedicaram, às famílias que deram apoio, a todas as equipes que nós tivemos, equipes não remuneradas, equipes de voluntários e equipes remuneradas, né? Quando nós pudemos e quando nós tivemos acesso a recursos de forma que a gente pudesse pagar. Mas a toda a família, sabe? E principalmente a Deus. E a pessoas como você, que fizeram parte da nossa vida e que fazem parte de nossa vida ainda. Ainda vamos ter mais histórias para contar, né? Se Deus permitir. Eu vou lá tomar um cafezinho naquela sala maravilhosa. Não o cafezinho que eu preparo, porque eu não sei fazer café. Mas eu garanto que alguém vai estar lá fazendo esse cafezinho bem gostoso para receber você lá, Max, com todo carinho. Esse é um programa que mostra o fazer cultural. Até semana que vem, galera. Thank you.